retornando à tribuna e a nossa indicação, quero agradecer aqui os vereadores Sávio José e Edenilson. Essa indicação foi feita em conjunto justamente por termos ido, né, até a obra de implantação e ampliação do sistema de esgoto sanitário do município de Viçosa. Bem, nada mais é, na indicação, a gente pedindo algumas informações relativas a essa obra, no contexto das suas medições. A gente não pediu o projeto base, mas pediu só a indicação, por favor. Mas a obra tinha uma placa lá que me chamou a atenção, dizendo sobre o início da obra, dia 24/9/2014, e com seu término do dia 24/3/2016. Então seria uma obra em que o município já estaria sendo beneficiado por uma obra que é mais do que necessário para o saneamento básico, para o meio ambiente, né? Então me chamou a atenção, a gente foi comunicado através de uma denúncia. Agradeço aqui a pessoa que nos ligou para chamar a atenção nessa obra. É o contrato, no nosso requerimento de indicação, a gente pediu o contrato desse sistema de tratamento da barrinha, os boletins de medições, se houver algum aditivo também que ele seja encaminhado a essa casa. Bem, no mais eu agradeço e boa noite. Para o uso da tribuna, vereador Sávio José. Obrigado. Só para reforçar, então, essa indicação que o vereador Geraldo Debit colocou, nós estivemos no local e realmente foi confirmado a nós que os funcionários já estão de aviso prévio, João. Isso aí já foi colocado para todos os funcionários. O aviso prévio deles acaba no dia 5 de junho. Então, o que a gente quer saber é isso, por que vai ter essa paralisação da obra, se teve as medições corretas, se veio a verba destinada para isso, se o SAAI e a prefeitura cumpriram com o cronograma, para entender bem. Agora, o fato é, os funcionários estão com aviso prévio, é uma empresa de Nova Lima, com trabalhadores de Viçosa, cerca de 30 operários. Agora, não, João, o salário para a gente está em 25% da obra. Foi o que os operários falaram para a gente lá hoje. Uma obra no valor de 16.800.000, quase 17 milhões, e que, pelo que a gente viu lá, se configurar, não posso afirmar aqui, tá? O cenário vai ser uma obra interrompida. Bem, e só para terminar, eu queria deixar aqui bem claro, para não cometer nenhum tipo de injustiça, o vereador Helder me chamou ali, e agradeço ele por ter me colocado, que veio uma correspondência do Poder Executivo falando da Academia de Saúde do bairro Cidade Nova, falando que era uma emenda do deputado Padre João, a pedido dos vereadores Sávio e Marcos. O prefeito Ângelo Cheque sempre esteve comigo, ele deixou isso muito claro. O secretário Luciano Pelvezan também. Nos eventos públicos dos quais eu participei sobre esse tema, também foi colocado isso. O meu questionamento com o vereador Edenilson aqui é porque estava presente na reunião de Associação de Moradores lá de São José do Triunfo, o secretário de Saúde, o senhor Aparecido, e ele em momento nenhum mencionou isso. E aí o vereador Edenilson foi e colocou realmente a origem dessas academias. Então eu não estava naquele momento nem questionando o prefeito Ângelo Cheque, nem questionando o senhor secretário de governo Luciano Pelvezan, e sim o que estava presente no momento, o senhor secretário Aparecido de Saúde, que no momento lá, não colocou a real origem desse tributo. Tá? Então eu agradeço o vereador Helder por ter me mostrado a correspondência, e é o que eu quis dizer aqui.
Se o prefeito mandou, assinado pelo secretário, ótimo, nós temos que reconhecer. O trabalho ele é conjunto mesmo, só que tem que ser de toda a administração. Obrigado. Vereador Geraldão. Confesso aos presentes que não consegui ser irresponsável nesse momento. A grande verdade é que não tive a coragem de apagar a todas as luzes desse plenário. Muito em respeito, inclusive, à TV Viçosa. Venho aqui debater, quase que lamentar a ingerência em relação à iluminação pública na nossa cidade. O vereador Helder Evangelista há pouco tratou da questão. Na semana passada, trouxe aqui uma indicação para que fossem feitos reparos na rua Davi de Oliveira, distrito de Cachoeira de Santa Cruz. No final de semana, estive no distrito novamente e, para me perdi as estribeiras ao ver que a rua Davi de Oliveira continuava no escuro e agora também a rua Antônio Ofrosino está no escuro. E aí, diferente do que colocado aqui pelo vereador Helder Evangelista, não é um poste salteado de outros 3 postes, é uma rua, duas ruas praticamente inteiras sem luz na periferia maior do nosso município. O primeiro passo é essa indicação que eu trouxe à Câmara, mas quase que acho que temos que trazer uma discussão a título de audiência pública para entender o que acontece, porque ainda tem esse elástico que puxa a responsabilidade de CEMIG, que puxa a responsabilidade do município, e no caso de Cachoeira de Santa Cruz e São José do Rio, que ainda entra e energiza nessa história. Eu já não sei se os caminhos que estão tomando são os caminhos certos. Acho que o debate tem que se ampliar nesse sentido. E aí, já trouxe uma reflexão sobre outro tema há pouco, é se refletir. Se fossem as luzes do calçadão, ficariam apagadas por quase 30 dias, como está da rua David de Oliveira? Se fossem as luzes da Olívia de Castro, estariam apagadas por quase 20 dias? Se fossem as ruas Avenida Vagimelo, Vigílio Val, vou até usar a Avenida das Arábias, ficariam apagadas por quase 30 dias? No Cafundó, tudo pode. E quase que podemos voltar a 3 de maio. E aí lembrar que esses recantos são os recantos de exclusão. São os recantos, minha família está lá, ó, sou descendente. Chegou lá o povo sem condição. E até hoje fica oprimido. Porque para a gente que está aqui na claridade, é muito fácil achar que a luz não é tão necessária. Bastasse apagá-las e veríamos o quão necessária ela é. E imagine isso por 30 dias, nas ruas mais extremas. Há uma escadaria que liga uma rua a outra, onde aconteceu mais de um homicídio. E como fica o cidadão de bem nessa situação? Tem o outro lado. Na conta de luz dele, vem cobrando, mesmo esses meses em que a luz está apagada, o valor pela iluminação pública. Fica um registro, cabendo aí de repente puxarmos uma audiência, uma reunião de maior amplitude, sabendo que a própria mesa de diretores já tomou iniciativas e trouxe a CEMIG para uma conversa, mas não estamos tendo resultados uma coisa simples. E outra, pelo relatado, o Simvalp também está fazendo um papel nada econômico ao mandar o carro num dia para acender uma lâmpada e daqui uma semana para acender outra lâmpada.
é uma problemática tão quanto as várias problemáticas que aqui a gente debate, porém há uma especificidade que ocorre na frequência aonde o poder público pouco chega, que são os distritos mais distantes da nossa cidade. Peço então um apoio e gostaria aqui, aproveitando meus 9 minutos, de propor um momento de poesia do Arnaldo Antunes. Antes de existir a TV, antes de existir o computador, existia a TV. Antes de existir a TV, existia a luz elétrica. Antes de existir a luz elétrica, existia a bicicleta. Antes de existir a bicicleta, existia a enciclopédia. Antes de existir a enciclopédia, existia o alfabeto. Antes de existir o alfabeto, existia a voz. Antes de existir a voz, existia o silêncio. Foi a primeira coisa que existiu, o silêncio que ninguém ouviu. Astro pelo céu em movimento, e o som do gelo derretendo, o barulho do cabelo em crescimento, e a música do vento, e a matéria em decomposição, a barriga digerindo o pão, explosão de semente sobre o chão, diamante nascendo do carvão, homem, pedra, planta, bicho-flor, luz elétrica, TV, computador, batedeira, liquidificador. Vamos ouvir esse silêncio, meu amor, amplificando no amplificador, do estestocópio do doutor, no lado esquerdo do peito, esse tambor. O silêncio, Arnaldo Antunes. Outra indicação que faço é relacionado a, por várias vezes, polêmica lei do transporte escolar, e a gente solicita informações contundentes, oficiais, para que averiguemos o funcionamento dessa lei aprovada por essa casa. Fala-se por vários cantos que vereadores têm colocado a quem queira para andar no transporte escolar. Não é da minha alçada burlar o sistema para garantir a satisfação do cidadão. Sendo assim, gostaria de entender quem anda nesse ônibus escolar perante a lei. De repente, não para aqui sair numa caixa bruxa aos colegas, mas para de repente a gente rever essa lei do transporte escolar, até na ótica do que o próprio Geraldo Violeira aqui falou. O próprio Estado se furta de cumprir com sua obrigação no que se refere a essa matéria, sendo um investimento de quase, se não me engano, 2,9 milhões de reais ao total investidos por esse município. Agradeço, senhora presidente. Voltamos em outras oportunidades. Com a palavra, a presidente dessa casa, Marilane. Venho aqui discutir rapidamente um requerimento em relação à ampliação da rede elétrica do Paraíso até o córrego do Engenho. Uma vez que esse já era um pedido quando foi colocada a parte elétrica até o Paraíso. Só que naquele momento não existia a possibilidade dessa ampliação. Então, como agora, né, tem toda essa discussão de algumas ampliações de rede, também estou pedindo, junto com outros vereadores aqui, um requerimento para que possa haver, então, essa ampliação de rede até o córrego de Engenho. São mais, se não me engano, mais 2 quilômetros só. É uma distância pequena, mas que vai ajudar muito aquela população ali logo depois do Paraíso. Eu queria colocar até rapidamente sobre a fala do vereador Geraldinho e do vereador Sávio José, porque eu tive uma conversa hoje à tarde com o
diretor do SAAI, o Rodrigo Picalhos, em relação à vinda dele aqui na Câmara, que a gente fez aquele requerimento na semana anterior, ficou na dúvida se entrava o requerimento, se não entrava, e eu achei por bem, até por essa nova mudança em relação a gente experimentar a questão do regimento, e ele também de vir às 4 horas da tarde na terça-feira e não às 6, a princípio de uma reunião interna. Se o plenário, os vereadores assim entender que precisa de um momento em que ele esteja numa reunião ordinária, aí entramos com um novo requerimento. E eu já tinha ouvido o vereador Geraldinho essa fala também, então eu perguntei para ele sobre esse fato. E ele falou para mim o seguinte, que a prefeitura, a procuradoria da prefeitura, ela já tem a notificação da empresa. A empresa, ela passou por vários momentos de medição, uma vez que a empresa tem uma questão em relação a uma parcela que ela entende que ela deve, e que a prefeitura ao mesmo tempo diz que não, né? Então, o Rodrigo deixou muito claro que quando ele assumiu, isso já estava andando, mas que realmente essa semana eles se depararam com eles fazendo o acerto dos funcionários. Parece-me que essa semana tem uma nova reunião com a empresa e ele se dispôs, então, já que ele já vem para discutir um pouco sobre essa questão da água, do racionamento, de tudo isso que está vindo, na terça-feira ele se propõe a trazer também a documentação já para discutir a questão da ET também nesse horário. Então, estou colocando aqui porque dá possibilidade de vocês já estarem, né, avisados desde hoje da reunião com o Rodrigo Bicalho. E eu acho que se ele vai tratar desse assunto, de repente mais alguém do SAAI para trazer também esse assunto, às 4 horas da tarde, aqui no plenário da Câmara, com todos os vereadores que puderem vir para participar, né? Lembrando que o Rodrigo Bicalho, ele é o diretor do SAAI e ele que vem fazer essa discussão e ao mesmo tempo já vem falar da ET também, tá ok? E também para dizer que, como foi colocado naquele dia daquele requerimento, junto com o Rodrigo, vem também o chefe do... Na ordem aqui, presidente... Vereador, eu estou na minha fala. Vereador, eu estou na minha fala. É de discutirmos proposições avulsas. Exatamente. Tem uma proposição dessa? Sim. Eu gostaria que fosse feita leitura, então, dessa proposição. Não, vereador, só um pouquinho. Primeiro, o senhor presidente... Acho que devemos cumprir o regimento. Não, antes de cumprir o regimento, só tem que me pedir licença para me pedir a parte. Então, vamos retomar. Nós tivemos toda uma discussão nessa casa em relação à proposição, É uma proposição... Vereador... Está sendo discutido. Não, eu sou presidente, dá licença. Por favor. Eu acho, Geraldo, a discussão começou agora com o Geraldinho, que pôs a indicação ali. Mas o momento é de proposição avulsa. É a proposição que foi posta aqui. Proposição avulsa da vinda do SAAI aqui? A discussão está sobre o SAAI, a ET, sistema de tratamento, a discussão é a mesma. Você pode ler um poema aqui que foi muito pior do que isso. Olha, que é isso? Você tem que respeitar a presidente também. Eu quero saber se nós estamos falando de 4 horas da tarde, se há um requerimento aqui. Não. Como que a gente então está discutindo a vinda de 4 horas do SAAI? Já está esclarecendo a situação, tentando esclarecer. Vai trazer uma pessoa aqui para esclarecer. Deve esclarecer na função de presidente, na função de mesa diretora, não na função de vereador em debate de proposições avulsas para a gente fazer valer da letra do regimento, do que dita o regimento da casa. Se o momento é de proposições avulsas, nós temos que discutir os documentos propostos avulsamente. Mas isso faz parte do documento, senhor.
Você faz parte da discussão. Eu não ouvi isso na leitura das proposições, não. Acha proposições Convite para ao dar SAAI, 4 horas estar aqui na Câmara, não houve essa discussão aqui, não. Senhora presidente, retorna. Dá licença. Não, primeiro, assim, né? Todo respeito. Mas, independente se o vereador não concorda, ele tem que pelo menos, saber aguardar a pessoa terminar de usar a tribuna. Eu não concedi uma parte ao senhor. Né? Então, primeira parte... de proposição não tem nem a par, não, senhora senhor, presidente. faz favor de cortar o microfone do vereador. Não, eu desligo. Na verdade, também, de acordo com o regimento, o senhor não interrompe a presidente quando ela está esclarecendo. Corta o microfone do vereador. Sim, e agora a senhora presidente voltou para explicar a seguinte situação. Nós estamos discutindo proposições avulsas. Dentro das proposições avulsas, há 2 semanas, entrou uma proposição avulsa tratando da vinda do diretor do SAAI para discutir sobre o lixo, para discutir sobre as questões. Logo depois disso, hoje, o vereador Geraldo Deusdedite trouxe um documento de novo que tratava de assuntos relacionados ao diretor do SAAI, pautado na ET. Então, como vereadora, eu fui à tribuna. Olha, e aí eu fui à tribuna para colocar 2 questões. A primeira questão, tratando da questão primeiro a minha questão, depois discutindo a ET de acordo com a proposição avulsa, dizendo que, como nós não precisa de requerimento para uma reunião interna. Como nós temos uma reunião interna para tratar do assunto anterior, eu quis mostrar ao vereador Geraldinho e ao vereador Sábio que ele vai aproveitar desse assunto, desse momento, para tratar o assunto da ET. Então, eu estava completamente dentro da discussão das proposições avulsas. Porque, senão, eu também estou incoerente. Como presidente, eu sento e faço uma coisa. Como vereador, eu vou para a tribuna e faço outra. Vamos prestar atenção. E, assim, se quer que cumpra o regimento, o que eu tenho feito aqui é preocupado para o bem coletivo nosso, de todos nós, vamos cumprir o regimento. Então, tá ok, vamos cumprir. Isso ajuda cada um, a reunião rende muito mais, mas tem coisas que está de acordo, direitos iguais a todos, mas tem coisas que está de acordo com o preceito. Se um vereador está na tribuna, o outro vereador simplesmente não pode interromper e pedir que a situação se resolva. Se a presidente volta para a mesa para resolver, a presidente tenta falar, o vereador fala junto. Então, vamos cumprir o regimento de fato. Se os senhores pegarem aí a própria pauta dos senhores, está muito claro que é o regimento. E os senhores sabem, o público pode não saber, mas o pessoal, quem está aqui dentro, está vendo que nós estamos trabalhando cumprindo o regimento. Jamais iria para a tribuna para não discutir, fazer uma discussão nesse sentido. Então, senhor presidente, se o senhor me permite, eu vou voltar para a tribuna para fazer a minha discussão. Com a palavra, a presidente dessa casa, a Marilange. Corta o microfone dele. Questão de ordem. Vou pegar a comissão de ética, convidar ela para conversar. Não tem questão de ordem. A palavra... Não tem... Questão de ordem... A discussão, o senhor está totalmente errado nela. O senhor sabe disso. Você está discutindo um assunto que foi posto aqui, senhor. Pelo amor de Deus, Então manifesta. Pode liberar o microfone, por favor. Verdade, primeiramente, se eu cometi algum
delito aqui ao me manifestar assim, peço desculpa à oradora. Mas fica então uma dúvida, caso eu ou qualquer um de nós fujamos do tema, é só o final dos 9 minutos dele que vai poder ser aparteado? Ela não fugiu do tema, não. Tudo bem, inicialmente, no meu entendimento, tinha fugido do tema. Pois é, no entendimento do senhor, mas no meu, como presidente dessa casa, para mim, ela não fugiu do tema. Ótimo, mas aí O eu não presidente poderia exercício. pedir a questão de ordem. O senhor já pediu, já dei, o senhor me desculpe se o senhor se sentiu humilhado com isso, tá bom? Não, senti humilhado, não. Eu gostaria de entender juridicamente como se acontece isso, como se sucede se alguém fugir do tema durante o debate de proposições avulsas ou Então, o senhor tá qualquer outro procurando outro debate. assunto, né? É o presidente que vai determinar. Não estou procurando outro assunto, não. Só estou querendo entender como que se daria isso. Se alguém fugir do tema, seja na hora de proposições avulsas, seja na hora de votações, tem que aguardar a pessoa falar para poder entrar na questão de ordem? Só uma dúvida de ordem mesmo, para que não cometa novamente. Não quero ferir ao regimento, não. Bom, eu desisti de discutir, eu acho que assim, né? Eu acho que tudo tem um limite e o respeito. Então, nesse sentido, eu desisti de discutir, voltei para a mesa como presidente, deixar bem claro, qualquer vereador que se sinta que está deixando de cumprir o regimento, quem está mais atento a isso aqui é a própria presidente e o presidente em exercício. Se estiver saindo do regimento, nós vamos assinalar. Por exemplo, tem situações aqui em que a gente tem feito alguma concessão, né? Mas é importante entender que numa discussão de proposição, às vezes não cabe ler um poema, mas se é importante, a presidente procurou, naquele momento, não interromper. Então, vamos só tentar entender, vereador, que por mais, isso está sendo difícil para todo mundo aqui, porque o regimento antes, ele estava sendo extremamente aberto e uma concessão muito grande. Então, tudo aquilo que a gente tenta colocar na linha, que a gente tenta mostrar que é importante para dar o direito coletivo a todas as pessoas, é difícil mesmo. Então, peço aos senhores, dever de casa dessa semana, vereador que tem dúvida, leva regimento para casa, marca todas as dúvidas e discute com a presidente na semana que vem, antes da reunião ordinária ou com o jurídico. Eu não vou poder discutir aqui, durante uma reunião, durante um momento desse, se está cumprindo o regimento ou não está cumprindo. Até porque o público em casa, isso é visto de uma forma negativa. Então, vamos cuidar em relação a isso. Vamos, então, realmente, quem tem dúvida, estudar o regimento e trazer para a presidente ou para que o jurídico possa tirar as dúvidas. Mais alguém para a discussão das proposições avulsas? Vereador, o que o senhor precisa agora? O senhor quer se reescrever? Não, eu quero entender do jurídico, de alguém técnico, qual o comportamento eu ou qualquer colega que sinta que o orador esteja fugindo do tema deve tomar em conta atitude. Se é aguardar a pessoa fugir do tema durante os 9 minutos ou se é possível sim entrar na fala. Tá. Vereador, eu vou pedir que o senhor desligue os 2 microfones. Obrigada. Dizer para o senhor que todo respeito ao jurídico dessa casa, se o senhor quiser tirar essa dúvida, o senhor vai tirar fora da reunião ordinária. Dentro da reunião ordinária, o presidente da casa é que conduz. Se o vereador estiver saindo do tema, cabe ao presidente dizer que ele está descumprindo o regimento. Se eu estou como presidente, como vereadora na tribuna, cabe ao vereador Carlitos Alves dizer. E isso não cabe a nenhum dos outros vereadores nas mesas. A mesa diretiva é para ela cumprir a ordem da reunião. Vamos prosseguir, então. Está em discussão as proposições avulsas. Pois não, vereador? Obrigado. Só uma pequena correçãozinha com relação à indicação proposta pela presidente e outros vereadores, meu nome também está junto, com relação não à extensão da rede elétrica, a extensão da iluminação pública na margem da rodovia, né? Que uma coisa é rede elétrica
chegar lá que já tem, que o pessoal não está no escuro. Outra é a iluminação pública das margens da rodovia. Então, só essa correção com relação a essa indicação que o presidente falou. Preocupado também com a indicação que traz o vereador Geraldo Evredite, juntamente com o vereador Sávio e demais vereadores, desculpa aqui a falha dos nomes, com relação às obras da ET, da Estação de Tratamento de Esgoto. Estive naquela obra em umas 2 oportunidades, assim também como o vereador Helder, acompanhando o pé do andamento ali do que está ocorrendo ali na ET. E depois de algum tempo, perguntando para o Zé Luiz, né, o Zé Luiz Sai, que sempre mantinha, né, às vezes eu ligava para saber se precisava estar lá, mantinha informado muitas dessas informações com relação a atraso de repasse para o município, que por sua vez atrasava também o repasse para a empresa, né? Então isso tudo veio acontecer várias vezes. Funcionários, inclusive vários deles são residentes lá na Barrinha, e eu sempre estou presente lá. Muitos me param, perguntam, sabem o que vai acontecer, etc, etc. Então realmente é preocupante com relação à estação de tratamento de esgoto. Primeiro, com relação à obra, né? Um investimento muito grande do governo federal, que não pode ficar na metade ou antes da metade, né? Anteriormente da metade. E outra, com relação ao desemprego, né? A gente sabe que o emprego não está fácil e que aquela obra vem mantendo um quadro considerável de trabalhadores naquela obra. Então realmente eu venho aqui parabenizar os autores dessa indicação e possa ser resolvida, né, o mais rápido possível, para que tanto a obra siga em frente, quanto a garantia de emprego para aqueles que estão lá trabalhando. Muito obrigado. Posso ler um poema? Não, deixa para outro dia. Obrigado. Vamos lá. Em discussão as proposições avulsas. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Proposições avulsas aprovadas. Senhor secretário, vereador Helder Evangelista, vamos à leitura e discussão do projeto. Projeto de lei número 017/2016, em segunda votação por maioria simples, do prefeito municipal, dispõe sobre concessão de bolsas para residentes e especializandos na rede de serviços do SUS e da outras providências. Projeto de lei 017/2016, em discussão. Esse projeto foi amplamente discutido aqui na semana passada, né? Que pauta da questão de um valor aí financeiro para alunos, estudantes, né, residentes, para que eles possam prestar serviço junto ao município, né, nos PSS. Projeto em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei 017/2016, aprovado em segunda votação por maioria simples. Senhora presidente, peço a dispensa da terceira votação. Projeto de lei número 017/2016, pedido de dispensa da terceira votação pelo vereador Sávio José, membro da Comissão de Justiça e Redação. Em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Pedido de dispensa aprovado. O projeto segue, então, para as correções da Secretaria Legislativa e logo depois para a sanção do Executivo. Não tendo mais projetos a discutir, existe alguma questão pessoal, vereador Marcos Nunes? Alguma explicação pessoal? Então, pois não, o senhor pode usar a tribuna.
Obrigado, senhora presidente. Bom, quero dizer que, além de explicação pessoal, tem ações, né, do mandato e que, portanto, vem aqui fazer uso da palavra também para isso. A primeira delas é dizer o seguinte: vários vereadores, se eu não me engano, Geraldão, Mequilo, Lidson, quem mais a gente esteve lá na entrevista coletiva sobre a crise hídrica? Cheirinho também, obrigado, gente. Obrigado, Geraldão. Então a gente foi na segunda-feira, ontem à tarde, né, eu acho que uma boa reunião ali com o SAAI, né, na verdade uma coletiva de imprensa, e a gente tem tido, todos nós, essa preocupação com a questão da crise hídrica. Hoje começou o racionamento, as rádios aí anunciaram e etc. Mas para dizer o seguinte, embora a gente fique feliz com tudo que ouviu lá, viu, João Josino, a gente percebe que o município ainda tem muito que mexer, né, na questão, e isso também foi debatido lá, né, principalmente na bacia de São Bartolomeu. E um ponto, senhores e senhora vereadora, que nós discutimos lá e que eu acho que essa casa tem que fazer um bom debate com a população de Viçosa, viu, Mequilo? É como a gente faria para, no futuro, pagar os chamados serviços ambientais. Né? Se é que um dia nós vamos pagar o produtor de água, que é um problema, né, inclusive naquela região, como nós vamos fazer isso, quem vai pagar essa conta, se é o consumidor, se nós vamos descontar um valor da conta dele. Acho que isso é um bom debate que precisa fazer com a nossa população. Aqui convido aqueles que quiserem, como a gente pode iniciar esse debate, porque acho que é melhor nós cuidarmos disso do que faltar a água, né? A gente vê que o Executivo tem tido essa dificuldade, isso foi muito bem falado lá. Se falta na explicação pessoal que o senhor usou a tribuna para vir falar. Eu estou garantido, senhora presidente, de falar do meu mandato? Por gentileza, senão eu vou me assentar. Sim. Então, eu estou falando do meu mandato. Então é importante o senhor dizer do trabalho que o senhor, né? Então acho que até para a gente não ter mal entendido nesse sentido. Tudo bem. Eu estou explicando que eu participei de uma reunião e estou aqui sugerindo ações que possa haver. Eu acho que é bom, senhora presidente, é um momento profícuo também para a gente resolver essa questão. Eu entendo que eu estou falando do meu mandato, eu não posso não nesse horário. Estou dando uma explicação de uma entrevista coletiva que eu fiz, participei, quais são os sentimentos que eu tive, etc. Mas eu vou seguir, senhora presidente, se eu estiver errado, a senhora me interrompa novamente. Enquanto CODEM, eu fiquei um pouco incomodado com aquele pedido de documento do vereador Carlitos Alves em relação à nova fábrica da FUNAR. E eu estive lá para saber melhor, isso não tramitou dentro do CODEMA, eu me lembro muito parcamente, né, enquanto membro dessa casa no CODEMA, e lá estive e ouvi da gerência daquela empresa que todas as licenças estão em dia, viu, vereador? Está tudo ok, eu espero que a prefeitura mande, né, os documentos que Vossa Excelência pediu, mas para dizer o seguinte, e aí a gente vai recordando aos pouquinhos, porque logo em seguida aqui eu procurei saber em relação ao CODEMA, como aquilo se trata de uma indústria, sai da ossada do CODEMA e passa para a SUPRAM, no caso a Superintendência de Meio Ambiente, que fica um bar. Então, só para dizer, inclusive fui lá, me mostraram, eu acho que não tem nada a 30 metros do córrego, pelo menos a princípio, a questão de APP, mas é só para dizer assim, em momento algum, e eu acho que Vossa Excelência tem todo o direito de vir aqui fazer todos os questionamentos, ninguém da gerência da empresa questionou nada, né? Se sentiu assim, ficou, poxa, né? Ficamos assim um pouco angustiados porque isso colocou na imprensa, isso mancha de certa maneira a imagem da empresa que a gente constrói com tanto carinho, etc. Né? Mas eu falei, olha, o vereador está no direito dele de fazer as coisas e assim o fez, né? Então, só para dizer, espero que os documentos cheguem aqui, mas dizer que a SUPRAM que respondia por isso. E a fábrica, eles têm a licença prévia, a licença de instalação e falta a licença de operação, o que é dentro de um trâmite normal, porque tem CIF, né, que é o Sistema Federal de Inspeção, e me parece que a fábrica quase dobra de tamanho, passa de 50 para quase 100 funcionários, 90 e poucos, mas enfim, né, eu acho que é isso aí, o vereador está no direito dele, espero que isso aconteça. Eu queria agradecer, né, o Paulinho Brasília, que esteve lá na APOV no sábado. Eu sei que Vossa Excelência podem não ter ido por outros motivos, né, para a campanha, né, que aquela entidade estava fazendo sobre a respeito de adote uma criança e conhecer todo o espaço lá. Eu tenho 3 assuntos, senhora presidente. Eu vou pedir minha
meu retorno aqui, vou me assentar. Boa noite a todos e todas. Vereador Geraldão. Retorno a essa tribuna é muito para dar uma explicação pessoal sobre o meu comportamento agora durante a discussão das proposições avulsas, no que se refere a um pano de fundo de alterações de postura para o funcionamento da reunião muito drásticas. Até semana passada, um vereador poderia solicitar o convite a representantes de órgão. Até então, desconheço o requerimento que tenha passado por essa casa, assinado por mais do que um vereador, quando se trata de convidados. Em virtude da mesa diretora e do plenário ter caído em inércia, como muito fala o colega Alexandre Valente, relacionado aos reclames de 2 cidadãos a 2 reuniões, denomino-os enquanto o senhor João Tibúrcio e quanto Tarcísio Santana, que tratavam de questões relacionadas ao SAI, e naquele momento discutiu-se a proposição feita pela própria mesa diretora para a vinda do convidado durante a reunião. A discussão avolumou-se, as intenções avolumaram-se quando a proposição chegou ao plenário. E que eu acho que é o mais salutar dessa casa é o debate. Indiferente do regimento, eu gostaria de deixar claro aos colegas, aos presentes, aos que assistem, que fico aqui até 1 da manhã, 2, 3, indiferente do regimento, pelas causas do nosso município. Isso passando por graves problemas pessoais, mas entendendo o motivo que me trouxe a essa Câmara. E fui, então, considero de forma nada democrática, nada transparente, avisado ao início da reunião, somente só, até mesmo por estar aqui na casa desde as 10 da manhã de hoje, ininterruptamente, de que meu requerimento não entraria para discussão, havendo uma opção sobreposta à minha proposição, que era de trazermos aos convidados durante o período da reunião. Isso acabou aflorando meus ânimos. Gostaria de pedir desculpa ao presidente Meio Quilo, que estava à hora da discussão das proposições avulsas, a vereadora, a presidente dessa casa, oradora, amiga de sempre, parceira, por ter interrompido, mas, de certa forma, me exaltei aqui porque me senti cerceado. Num primeiro momento, fazendo valer o pedido do público, propunha a vinda de um convidado, e essa nem a votação pôde vir, e aí na contrapartida, uma intenção unilateral, assim vou tratar, traria esses mesmos convidados no momento em que o público não tem acesso. Uma reunião fechada não é tão transparente quanto uma reunião aberta, transmitida pelos veículos de comunicação, e foi essa indiferença com o público, com aqueles que reivindicaram, que me levaram a essa exaltação. Não quero ser legalista, mas ao mesmo tempo não quero ser um irresponsável, não quero depreciar a mesa diretora, denegrir a imagem de ninguém. Peço desculpas aos que nos assistem, aos que nos ouvem, aos colegas do plenário, ao presidente da mesa hora e à oradora e presidente dessa casa, mas que repensemos sim a reformulação desse regimento e valorizemos as participações populares que indicaram o caminho de termos uma audiência pública, não no termo regimental da palavra, mas um momento público com esses que são os diretores de um órgão municipal, um órgão que é de todos nós. Mais uma vez, desculpa e boa noite a todas. Semana que vem estamos aí novamente. Enquanto presidente da casa, eu gostaria de esclarecer que os assuntos que ficaram
para ser tratado com o diretor do SAI e com a pessoa da limpeza, quando nós levamos os tópicos, porque não foi só a mesa diretora e sim a Secretaria Legislativa, para discussão com o Rodrigo Bicalho, ele deixou muito claro que, inclusive, nós queríamos marcar para as 17 horas, e ele disse que aquele era um assunto para pelo menos 2 horas. Por isso, nós entendemos que a gente faria uma conversa com ele na terça-feira, às 4 horas da tarde, no dia 30 já, semana que vem, 24. No dia 24, que eu já tinha levantado o assunto da ET hoje à tarde e que nós tentaríamos, nessas 2 horas, tirar todas as nossas dúvidas como parlamentares. E dentro dessa reunião, os vereadores determinariam e fariam um pedido na semana que vem da vinda dele num tempo de 20 minutos. Então, era exatamente porque o que ele tem para tratar aqui, em 20 minutos, que é o tempo regimental, não é possível. Então, isso ficou acordado, e eu acho que é importante só fazer uma correção de quando o vereador coloca em relação à questão de representações, de pedido, de reuniões extraordinárias, realmente isso tem um quórum, né? Um número de vereadores que tem que pedir. São 5. Para uma representação, também é 1/3. Então, quando se traz um pedido de uma reunião extraordinária, exatamente quem é que pede, dentro, né, das normas aqui, uma reunião extraordinária. E aí, nesse sentido, deixar claro que nós tínhamos certeza que a partir da reunião da terça-feira que vem, sairíamos, das 4 às 6, sairíamos sim com um requerimento, mas com um requerimento de 20 minutos para cumprir o tempo regimental. Então, mais uma vez, a presidente quer deixar claro que realmente é de autoria da mesa diretora, a princípio, a vinda do diretor do SAAI, mas nós precisamos de, no mínimo, 2 horas de reunião interna para que a gente possa tirar todas as nossas dúvidas e manter aqui os 20 minutos, né? Da mesma forma, acho que não é intenção de nenhum dos vereadores desse plenário furtar a população de qualquer discussão. Tanto é que nessa reunião de 2 horas, ficou-se inclusive combinado que os dois que fizeram as reivindicações estariam presentes para assistir a parte que eles tinham dúvida, para depois dos 20 minutos da próxima reunião, eles poderem, o vereador, o presidente, o diretor do SAAI, poder falar com mais calma. Então, assim, é só para que a gente vá trazendo o entendimento, porque o objetivo aqui não é de criar o tumulto em cima de uma insatisfação, mas sim de fazer um trabalho todos nós, né? Então, essa também é a intenção da mesa diretora, né? De dar o direito igual a todos, de garantir que alguém venha aqui em 2 horas e se coloque, mas que a pessoa use 20 minutos e que também não extrapole, porque cada vereador que trabalha durante a semana toda no seu mandato tem também o retorno a dar para a população. Então, nós não podemos receber hoje aqui um convidado que possa ficar aqui 2 horas. Então, também, em relação ao regimento da casa, eu quero deixar claro que, como presidente, eu fiz cobranças 1 mês, 2 meses, 3 meses, por vários meses. Por isso, agora temos 30 dias para fazer a revisão desse regimento. Além disso, terá que ser uma prática dessa casa, nos assuntos mais complicados, fazer uma reunião prévia com o convidado e trazê-lo nos 20 minutos, para que as reuniões também possam render. Vereador Marcos Nunes, pois não, vereador? Gostaria de entender se de fato, para que um parlamentar convide alguém para estar enquanto convidado numa reunião, são necessárias mais do que uma assinatura. Vereador, no caso de uma reunião extraordinária... Não, eu digo numa reunião ordinária,
como a gente tem o praxe de trazer, que esse ano trouxemos a Polícia Militar, enfim, que a gente normalmente traz pessoas. Ok. Pois não, vereador. Obrigado, senhora presidente. No final de semana, senhora presidente, eu estive ali na Colônia Vaz de Melo, no ENEP, Escola Nacional de Energia Popular, e aí, vereador Lidsunene, colimado com o fato de Vossa Excelência ter cobrado aquela questão do portão da escola ali, municipal, só dizer que nenhuma providência ainda foi tomada e do perigo que pode representar, obviamente, como Vossa Excelência já trouxe, daquele portão cair em cima de um menino e etc. Aproveitando para falar de vulnerabilidade também, senhora presidente, quero lembrar que amanhã, 18 de maio, é o dia da luta nacional contra a violência sexual contra crianças e adolescentes, desculpa aqui usar esse termo, né? Ainda é uma bandeira que a gente tenta levar à frente. Outra questão que eu achei interessante, o vereador Mequilo me chamou ali, eu acho que é bom repetir isso aqui. Eu estive na FUNARV enquanto CODEMA, enquanto vereador, obviamente, representando o CODEMA, para saber das questões de licença ambiental. Estava me falando ali alguma coisa relativa a IPLAN e etc., mas aí eu desconheço, não estive lá para tratar desse assunto. Eu disse ali para ele, eu acho que ele compreendeu. Eu dizia, senhora presidente, dizia agradecendo que o vereador Paulinho Brasília esteve lá na POV no último sábado, né? A POV esse ano faz 34 anos, e assim, viu, Edenilson, como outras entidades aqui de Viçosa também prestam um belo serviço ali naquela comunidade. Acho, viu, Luciano Piovesan, desculpa nominá-lo, mas agradecendo a presença de Vossa Excelência aqui, que a Prefeitura precisa ter um olhar um pouco mais adequado, vou usar esse termo, para esse conjunto do terceiro setor que tanto ajuda essa cidade. Estou dizendo que não olha, subvenciona, etc., mas eu acho que precisava ter uma coisa assim mais... Bom, fica aí, né, a minha sugestão, né? Não sei se a Secretaria de Assistência tem que fazer isso, a Saúde, etc., mas nós temos muitas pessoas que fazem grande serviço nessa cidade e eu acho que o poder público, né, quase que uma parceria, uma espécie de parceria público-privada, porém com entidades que não visam, né, o lucro, para poder trabalhar sobre isso. E para finalizar, acho, viu, Lídio, Vossa Excelência e mais quem, Lídio, que estiveram em Brasília na Marcha Nacional dos Prefeitos, e Geraldo, esse é um bom debate, viu? Eu também acompanho, Lídio. Aliás, hoje eu estava lendo uma série de manuais da CNN. Então a gente valoriza, viu, senhora presidente, esse movimento, mas eu acompanho com muita preocupação essa questão. Eu acho que é preciso, Lídio, eu não sei, né, como Vossa Excelência faz esse debate lá em Brasília, que a gente não faça esse debate no terreno da política, sobre a questão dos municípios estarem, então, abarrotados de programas, de obrigações do governo federal. É aqui que isso acontece. Agora, o governo federal financia uma série deles. Eu expresso essa minha preocupação, vereador Lídio, porque a idade já diz, Geraldão, que houve um dia que não era preciso aplicar os 25% na educação, e se aplicava muito menos. Houve um dia que não era preciso aplicar os 15% na saúde, e se aplicava muito menos. E se aplicando 15 e 25%, a coisa não está boa. Entendeu? Outras coisas nós temos que melhorar, porque o ciclo das políticas públicas, eles exigem isso. Às vezes você faz um teste, não funciona, então nós temos que nos perguntar por que 1/4 das receitas correntes líquidas do município são investidas na educação e a educação não está boa. Onde está falhando? É questão de dinheiro? Eu estou lá no Conselho Municipal de Educação, estou lá no Fundeb e a gente discute isso. Então, assim, eu tenho receio, Lídio, mas quero parabenizar Vossa Excelência e Geraldinho Violeiro, que em Brasília estiveram, que fique sendo um debate político, como esse político que está lá em Brasília, que eu acho que não está nos ajudando. Esse precisa ser um debate técnico, porque é verdade que 70% da arrecadação, como o nosso prefeito gosta tanto de falar, vai para o governo federal, mas ele devolve a grande parte, não significa que ele está enfiando no bolso dele, né, em qualquer governo que esteja lá. Né? Viçosa, o grande motor do nosso desenvolvimento é o Fundo de Participação dos Municípios. Como é que nós íamos arrumar se a gente não tivesse FPM, já que nós não temos indústria, já que nossa agricultura é pequena? Como é que nós íamos arrumar? Então é até vergonhoso, a gente pode dizer, de um município do tamanho do nosso, do tamanho médio no Brasil, ter a grande receita sua dependendo 100% do governo federal. Eu quero fazer esse debate, sabe, uma outra hora, até conversar com você, com o Geraldinho no particular, porque esse é um debate que tem que ser feito. Algumas coisas são feitas exatamente por causa dos exageros que a política do município exige. Então, se o prefeito está com verba carimbada, ele não pode
trocar alhos por bugalho, ou não tirar as coisas debaixo do braço. E aí eu acho que a tentativa constitucional de 88 foi fazer obrigação do Estado, da União, obrigação do Estado, obrigação do município. E a CNM é muito bem-vinda no sentido de debater como é que isso está sendo feito, se realmente cada ente desse está cumprindo a sua parte. Porque aí nós precisamos, para isso, para construir um Brasil melhor. Obrigado, senhor presidente. Desculpa aqui o tempo. Vereador Geraldão. Ah, não. Vereador Lidson Lene. Obrigado, presidente. Dando também notícia da minha participação lá na reunião do SAAI ontem, o vereador Marcos Nunes aqui está, Geraldão também estava lá no plenário aqui, os que estavam lá, foram esses dois. Foi apontada, né, várias ações, né, que o município e a Universidade Federal de Viçosa pretendem desenvolver, que já foram desenvolvidos, né? E a apresentação lá, eu achei até interessante, além dos outros, não fazendo a importância das outras ações, mas com relação à troca inicial de 10 mil hidrômetros. Hidrômetros já com idade avançada, vamos dizer assim, né? O município pretende de forma gratuita aos consumidores trocar esses hidrômetros. Eu um tempo atrás até pensei se existia validade tanto para aquele relógio medidor de energia elétrica quanto para os hidrômetros, né, que mede o consumo de água. E por fim, uma notícia a meu ver agradável, principalmente com relação a consumo, porque o hidrômetro ele pode tanto depois de determinada época, tempo de uso, pode tanto estar medindo a mais, como poderá também estar medindo a menos, né? Então, pode ser constatado vários defeitos com relação a isso. Então, a gente percebe aí que, pelo que o diretor-presidente do SAAI, Rodrigo Picalho, falou, já foi feito um chamamento, né? Um chamamento público, se não me engano, o nome desse não foi licitação, foi chamamento público, e não apareceu ninguém para oferecer os hidrômetros. Isso vai ser feito novamente, e inicialmente 10 mil, com mais 6 mil para o futuro aí, para poder ser também substituído esses hidrômetros. É um investimento de mais de 400 mil reais, né, que será feito para combater esse desperdício, vamos dizer assim. Com relação também ao que o Marcos falou do CNN, realmente é um pacto federativo, o municipalismo. Vereador, vamos dentro da explicação pessoal do senhor. Presidente. Não, eu estava assim, na CNM representando a Câmara no evento onde eu pessoalmente estava lá, não é outro, como isso não é pessoal? Vereadores, eu quero tomar cuidado porque vocês estão sendo injustos com aqueles que estão cumprindo o regimento. Olha, presidente, é muito eu tenho claro. 5 minutos. Sim, mas acontece o seguinte, só tem 5 minutos para fazer explicações pessoais. Não é para discutir aqui a questão do Estado, não é a discussão, se o senhor volta presidente, e eu vou ler o regimento. Pacto federativo, municipalismo é município. E gostaria de descontar o tempo que a presidente me tomou, por favor, porque eu acho que entrou na minha fala. Muito bem. Os senhores estão sendo injustos com quem está cumprindo o regimento. Os senhores sabem disso. Presidente, onde questão eu estou de ordem, descumprindo? senhor presidente. Onde eu estou Questão de descumprindo? ordem. Por exemplo, o Lides, está dizendo que o artigo 172 está dizendo assim: a explicação pessoal é destinada à manifestação de vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato. Aí eu estou com dúvida, senhor presidente, por isso que é questão de ordem. Eu estou entendendo que a atitude dele é uma atitude pessoal em relação ao exercício do mandato dele, discutir a questão da CNN, não? Correto. É só dizer que ele foi É lá. o que eu também entendi. É um entendimento. Eu só estou querendo que a senhora nos explique onde a senhora está entendendo que a gente está sendo injusto.
Porque, até para eu O também fazer vereador, corretamente. eu acho que a gente tem que ficar claro o seguinte: o vereador ele tem direito à palavra livre dele no pequeno expediente. No grande expediente, no final dos projetos, ele tem direito a uma explicação pessoal de uma situação como o vereador Geraldão fez aqui. Olha, teve um problema com ele durante a reunião, ele veio e fez uma explicação da situação que aconteceu, o fato ocorrido aqui, ou um fato ocorrido com o vereador durante essa reunião, que não, ou em outro momento. Quando se trata do mandato, olha, vereador, se for dessa forma, e se a gente considerar que tudo aqui é mandato, claro, vocês vão ficar aqui até meia-noite falando. Vamos partir do princípio. E aí, vereador, a falha está de um regimento que está nessa casa há 8 meses para ser feito, não foi feito. Na hora que se resolve cumprir o regimento, todo mundo fica encontrando aí formas de cumprir. Então, olha, o senhor voltou lá e discutiu da POV, que o senhor já tinha discutido semana passada, né? Numa situação que não está no contexto, nesse momento, de nenhuma ação do seu mandato da POV naquele momento. Então, realmente, assim, tem vereadores que estão aqui preocupados em cumprir o regimento, cobrando da mesa diretiva, e aí, assim, que o vereador diga que ele foi num evento e que qual foi a discussão é uma coisa. Agora, que ele vai ampliar essa situação para fazer uma discussão dentro do contexto do que aconteceu lá, ele, né, a discussão é o trabalho dele, e não como é que ele está vendo lá uma situação. Porque senão realmente o senhor sabe que isso não está sendo cumprimento do regimento. Fica claro, o grande expediente é para tratar de assuntos pessoais naquele momento. Pois não, vereador, pode continuar a fala do senhor. Continuando, porém não entendendo muito, dentro do meu objetivo do meu mandato, sempre estar procurando saber o que está acontecendo com os recursos do nosso país, do nosso estado, e que vem para o nosso município, né? E dentro dessa atividade parlamentar, essa atividade que esse vereador exerceu na semana passada, na CNM, no encontro, tivemos as seguintes situações que vão inchando as tarefas dos municípios, vamos dizer assim, com obrigações e com despesas, porque o povo mora no município. Então, para você ter uma ideia, seca, enchentes e inundações causam prejuízo de mais de 200 bilhões aos municípios brasileiros. Isso no período 2014-2015. Desatualização no valor de 5 programas federais de saúde causou um prejuízo de 2,5 bilhões nos últimos 3 anos aos municípios. Ainda temos mais. Municípios são ameaçados com cancelamento de 43 bilhões em restos a pagar. Municípios gastam em média 7% a mais do que previsto na Constituição, principalmente educação e saúde. FPM despenca 12% no primeiro trimestre de 2016. Tudo vai para o município arcar com as despesas. E além, tem muitas outras situações onde que é o município que tem que arcar com despesas. Por isso, um pacto federativo é urgente para que haja uma melhor distribuição dos recursos. E o vereador Marcos Nunes não gosta muito de colocar mais recursos nos municípios, não, por causa de responsabilidade, segundo ele, de alguns gestores. Eu continuo em outra oportunidade, vereador. Vereador Geraldão. Senhora presidente, vendo, né, que a coisa está um pouco atropelada, eu vou me ater mesmo. Semana que vem eu volto no uso da palavra livre, se for permitido também nesse momento de explicações, mas retiro a minha inscrição. Não havendo mais agora, vereador. Pois não, vereador. Identificado no regimento, de fato tem que ter. Sim, o jurídico vai responder para o senhor, tá? Não havendo mais vereadores para tratar de assuntos pessoais,
Dou por encerrado a reunião ordinária da Câmara.